Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 3 de julho de 2025 e este é nosso episódio número 1169. Hoje vamos dar uma visitada no grupo Ultra ou Ultra Par. Temos números aqui até 2023. O grupo Ultra, bem conhecido por ter a Ipiranga, olha aqui, Ultra Gás, Ultra Cargo, e eles, acho que não faz muito tempo, se tornaram controladores da Hidrovias do Brasil. Nós até fizemos um vídeo recentemente sobre a Hidrovias do Brasil. Eu, como gestor do clube, a parceria de investimentos que eu administro, eu nunca fui, nem antes, nem como pessoa física, nem nada, sócio da Ultrapar, tá? Tentar entender eventuais motivos. A dívida sobre o patrimônio dela vive acima daquele espectro que eu prefiro, entre 0 e 0,5. Não é, enfim, um indicativo muito, muito forte. O passivo sobre patrimônio também fica ali orbitando mais em torno de 2, bem mais do que em torno de 1, que seria o que eu prefiro, minha preferência. Também, assim, por si só, não são indicativos muito fortes nesse nível, né? A receita oscila, né? E não é crescente, isso é certo, aqui nesses 6 anos que eu anotei. Lucro também, apesar das oscilações, dá para dizer que certamente não é crescente ao longo dos anos, né? E o fluxo de caixa livre oscila mais ainda, o que não é tão surpreendente, é mais comum. E também não parece, assim, não tem uma trajetória crescente, né? Onde eu tinha visto ali, os múltiplos estavam, né, aqui, ó, 11 vezes preço sobre lucro médio dos últimos 10 anos, 16 vezes preço sobre lucro médio dos últimos 5 anos, obviamente já ajustado pela inflação. E o preço sobre fluxo de caixa livre é mais atraente, ó, 9 vezes o fluxo de caixa livre média dos 10 anos, recentes ali, e 5,85 a média dos últimos 5, né? Enfim, como eu trabalho bem tranquilo, tá, de ter 4 empresas na carteira, 5 com certeza, a Ultrapar certamente não tinha cara de ser nem perto dessas 5, embora deve ser uma boa empresa, tá? Mas tem essa relação de ser boa a um preço extraordinário ou extraordinária a um preço bom, né? E eu acho que ela não chegou lá aqui. Bom, vamos ver então o ano de 2024. Eu já até abri aqui, né? Então a gente vai fazer aqueles números que eu sempre faço, né? Dar aquela atualizada básica, né? Então olhar o patrimônio líquido, 15 bilhões 823. Eu vou até colocar aqui, isso aqui é em inglês, porque quando eu comecei eu fiz em inglês, tá? Não trabalhava em inglês e queria fazer para praticar. Se você olhar os primeiros muitos vídeos do canal, eu falava em inglês. Hoje meu emprego é em inglês, então já treino o suficiente. Então aqui vamos ver o passivo, ó. Passivo circulante. 10 bilhões 493 mais 13 bilhões 241. Só de bater o olho aqui, dá para ver que não houve uma mudança muito expressiva, né? Cai um pouquinho aqui. Então essa relação passivo-patrimônio ficou mais leve.
Então agora vamos olhar a dívida aqui, né? Empréstimos e debêntures. 3 bilhões 175, isso de curto prazo. Mais 378 milhões de debêntures de curto prazo. Empréstimos de longo prazo. Pagamento, né? Longo prazo é depois de 12 meses, nesse caso aqui. 6 bilhões 393, debêntures 4 bilhões 356. Então, total, 14 bilhões 302. Então, observem aqui que a parte do passivo, que é a dívida, aumentou. Então, sobe um pouquinho a dívida sobre patrimônio, né? Uma coisa que eu não comparei foi a dívida com os resultados passados, né? A gente faz isso já já. Então, liquidez corrente, ó, o ativo circulante, 16 bilhões 0,48 milhões, divide isso pelo passivo circulante, 10 bilhões 493, 1,53. Então, cai, se mantém ali um pouquinho acima do 1,5, que seria um mínimo, assim, para desejável, né, para um investidor mais arrojadinho, assim. Receita, 133 bilhões 499. Uma coisa que salta aos olhos, né, são os lucros ou mesmo os fluxos de caixa livre comparados com a receita. Então, a margem dela parece super baixa, né? Peraí, fiz umas coisas erradas aqui. Lucro, 2 bilhões 526, perdão. É isso? Então, é quase estável em relação ao anterior, né? Cai um pouquinho aqui. E finalmente, fluxo de caixa livre. R$ 3 bilhões 736 é o fluxo de caixa operacional. E a gente soma com o de investimento aqui, menos 6 bilhões 388. Esse fluxo de caixa bem grande, tentar entender aqui. Operações financeiras líquidas de resgate. Isso que foi o que pesou aqui, né? Caixa consumindo a compra de investimentos. Então vamos ver aqui. Ultrapar compra Hidrovias do Brasil. Para ver se esse... aqui, ó. 28 de agosto de 2024. Tem toda a cara, né, de que é isso, né? Então eles queimam um caixa aí para fazer essa, digamos assim, aquisição. Só digo, digamos, que não foi a aquisição completa, né? Então agora vamos atualizar aqui os referenciais de média. Tanto de lucro quanto de fluxo de caixa livre. Esses múltiplos aqui não valem porque não é esse o preço atual dela, né? Então vamos pegar o preço atual dela. R$19 bilhões e 98. Então caiu um pouco aqui a cotação dela. Antes de falar dos múltiplos sobre o preço, vamos ver o múltiplo da dívida. Então a dívida aqui está em torno de 14 bilhões. E o lucro médio nos últimos 10 anos foi 2 bilhões. Então 7 anos desse lucro pagaria a dívida. Se tomássemos a média dos últimos 5 anos, que é um pouco menor, 1.800, seria mais de 7 anos, né? Aqui a gente não precisa ser muito... na casa decimal para ver que 7 anos é bastante tempo, né, para se pagar uma dívida, né, se ela quisesse, né? E a gente pode ser bem
Nesse caso, a metáfora boa é aquela. Muitas vezes você não precisa olhar para uma pessoa para saber se ela pode ou não comprar uma cerveja, né? Se ela está em idade legal ou não, né? E nosso trabalho de investimento nessa filosofia é muito isso, assim. Se você ficar tendo que chutar na pé da trave para fazer um gol, espera um pouco, né? Porque a gente não precisa chutar. O jogo não tem 45 minutos. E cada chute custa, né? Bom, comparar o fluxo de caixa livre ao invés do lucro com essa dívida de 14 bilhões não altera muitas coisas. Olha, 2 bilhões aqui em média dos últimos 10 anos e 3, né? Tá, 3 vai dar também quase 5 anos aí, o que já não é muito tranquilo, né? Olhem que assim, eu não estou calculando quanto da dívida eles têm que pagar por ano, quanto eles precisam pagar esse ano, não estou agora olhando. Então, bem grosso modo, e assim a gente já vai filtrando, né? Os múltiplos, preço sobre lucro está em torno de 10 aqui e em torno de 7 aqui, né? Mais uma vez, né? Com a subida das taxas de juros, base da economia, as cotações de muitíssimas empresas caíram, elas se tornaram mais baratas e os múltiplos caem, né? Então, esses números aqui que seriam bem, né, intrigantes em outros momentos, e isso eu tenho falado quase um número de capítulos, de episódios seguidos aqui. No momento não parecem tanto, a gente acaba podendo exigir mais, um múltiplo mais baixo, né? A gente vê aí um múltiplo de 2, 3, né? Que é o equivalente, você compra algo, em 2 anos tem um break-even e o resto você vai tendo 50% ao ano de retorno, né? Se for 2. Então, de repente, 7 não parece tão atraente no momento, né? Bom, então, assim, fica claro aqui que não parece que a Ultrapar entrasse como um daqueles 5 melhores investimentos, né? Portanto, eu não vou aprofundar nela agora, mas deixa eu só anotar aqui os números. Olha, eu anoto aqui para consulta futura. É interessante ver, é bem, assim, meio uma faca mal amolada, né? Mas é interessante ver que em algum momento, depois de 2016 aqui, ela estava sendo negociada a 33 vezes o lucro dos últimos 10 anos. E agora ela está a 9, né? Enfim, então é um pouco fascinante. 8,2 aqui é o preço sobre o fluxo de caixa livre médio dos últimos 10 anos. Então a gente tem essas referências aí para uma olhadinha futura. É isso, no próximo episódio eu volto com outra empresa então. Um abraço, tchau, tchau.